Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao Garagem à Tona. E dessa vez vamos começar uma nova série aqui no canal, que vai ser a série chamada Entendendo o Meu Carro. E o que nós vamos falar nessa série? Vamos falar basicamente de tudo envolvendo o seu carro. E desde partes e peças mais simples até as partes e peças mais complexas do seu carro, como por exemplo, desde como funciona o sistema de fechamento das portas do seu carro, até como funciona o sistema de sincronismo das válvulas do motor do seu carro, ou até como funciona o próprio câmbio do seu carro. E no vídeo de hoje vamos comentar sobre como funciona o sensor de nível de combustível do seu carro, porque afinal, como é que o seu carro sabe o quanto de combustível ele ainda tem? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer para você que é novo aqui no canal, já se inscreva, deixe o seu like e também comente algumas sugestões para vídeos futuros dessa nossa nova série. E agora, vamos falar um pouco sobre sensores. A primeira coisa que a gente vai ter que entender aqui nessa série é o que são sensores. Sensores basicamente são objetos ou de repente peças que vão transformar algum estímulo em algum outro valor, alguma grandeza que a gente possa comparar ou simplesmente monitorar. E no caso do sensor de nível de combustível, o próprio nome já fala, né? O sensor de nível de combustível ele vai monitorar simplesmente o nível de combustível. Bem, só que isso não vai responder como ele funciona. E como ele funciona é justamente o objetivo desse nosso vídeo. Vamos começar falando que esse sensor nada mais é do que uma boia. E essa boia vai ficar localizada justamente dentro do tanque de combustível do seu carro. O que vai ser essa boia? Essa boia é semelhante ao que acontece em todas as caixas d'água que existem por aí. A caixa d'água da sua casa ou a caixa d'água do seu condomínio. Falando um pouco dessas boias de caixa d'água, seria uma boia que vai controlar o sistema de abertura ou fechamento da entrada de água. Pois bem, no carro funciona parecido com isso. A boia existe, só que não vai controlar o sistema de fechamento. A boia existe e ela vai acompanhar o nível de combustível do carro. Quanto mais cheio a boia vai ficar mais em cima e quanto mais vazio o seu tanque, mais embaixo vai ficar essa boia. E através desses dois níveis é que você vai ter uma resistência elétrica. E o que essa boia vai informar? À medida que a boia sobe, ou seja, à medida que o tanque de combustível é cheio, vai ter uma resistência elétrica menor. Ou seja, no seu painel você vai ter uma informação que existe uma quantidade maior de combustível. E para o caso contrário, essa resistência ao invés de menor, ela vai ficar bem maior. E no caso, no seu painel, ela vai mostrar que o combustível está bem abaixo. Essa seria uma forma bem simplificada de explicar como funciona o sensor de nível de combustível. E agora nós temos uma curiosidade muito legal aqui, que dependendo do formato do seu tanque, você vai perceber que, por exemplo, o seu carro de cheio para meio demora menos tempo ou mais tempo do que de meio para tanque vazio. E por que isso acontece? Isso acontece porque justamente como é um sensor de nível e você está medindo justamente a altura do volume de combustível que existe dentro do seu tanque, você vai medir esse volume em relação ao recipiente que ele está dentro. Se você tiver um recipiente que não é uniforme, essa variação não vai ser uniforme. Então, o que acontece nessas situações que, por exemplo, meu carro cheio para metade ele vai mais rápido e de metade para zero ele demora muito mais. Essas variações podem ocorrer simplesmente pelo formato do tanque não ser um formato homogêneo e, nesse sentido, você não vai ter uma variação homogênea dessa boia. Por isso que ocorrem sim essas imprecisões. Agora, uma outra coisa que acontece, e acontece bastante, pelo menos ali com o meu Astra acontece muito, se você desligar o seu carro, sendo que você deixou o seu carro em uma ladeira ou de repente em uma descida, você vai perceber que ao ligar o carro você vai ter uma pequena imprecisão na marcação. Essa imprecisão acontece justamente por quê? Porque o líquido, ou no caso o combustível do tanque, com essas situações vai fazer com que a boia suba indevidamente e que a boia desça indevidamente.
E aí você deve estar se perguntando, por que que isso não altera instantaneamente no painel? Não vai ser alterado instantaneamente no painel justamente porque isso pode ser um baita de um problema. Imagine você está andando com o seu carro e qualquer lombada, qualquer buraco que você passar, o medidor de combustível do seu painel der uma pequena ou uma grande variada. Olha, isso vai ser bem problemático e você vai ter um marcador de combustível bem esquisito. E olha só que engraçado, isso era bem comum em carros da década de 80 ou até dos anos 90, ter essa imprecisão toda no marcador de combustível. Nos carros de hoje em dia não acontece mais isso porque existe uma pequena retenção de memória sobre o último nível de marcação da boia. Por que que isso não acontece mais nos carros hoje em dia? Porque nos carros de hoje em dia existe um pequeno delay que é proposital. E esse delay, como que ele funciona? O sensor de combustível, ou sensor de nível de combustível, ou a boia, ela envia um sinal para o módulo do carro e esse sinal é gravado por um determinado período, para que, claro, não fique no seu painel esse sinal oscilando todo momento. E se de repente você saiu com o seu carro que estava com o nível do tanque alterado por uma ladeira ou de repente uma curva muito inclinada, isso não vai ser registrado de imediato ao painel. Pode ser que ele seja registrado depois, mas isso vai ser se existirem memórias maiores da boia, não seja apresentado apenas em um momento. E é exatamente por isso que os sensores de nível não têm mais aquela variação maluca que tinha nos carros de antigamente. E aí, moçada, ficou alguma dúvida sobre o sensor de nível? Pode colocar aí nos comentários e se de repente você tem alguma informação que agregue ao nosso vídeo, por favor, também deixe aí nos comentários. E para o vídeo de hoje seria isso, galera. Se você gostou, deixe seu gostei. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal e acompanhar todos os nossos próximos vídeos e os vídeos que já foram lançados aqui no canal. Valeu?